vamos falar com o Cineri, que é o nosso amigo da SMP Contabilidade, ali na Zona Sul. O Cineri, ele é um cara que produz conteúdos para a internet sobre questões contábeis, aberturas de empresa, etc. O que acontece? Nessa questão da pandemia, depois que nós entramos na quarentena, lá em março, abril, muita gente ficou desempregada e muita gente partiu para o empreendedorismo, né? Partiu para trabalhar por conta própria. E quando partiu para isso, partiu no escuro. Muitos sem saberem, sem buscar conhecimento. E as coisas deram certo, a empresa cresceu. Hoje ela já vê isso como a sua principal fonte de renda, já nem pensa em retornar mais ao mercado de trabalho, trabalhando para outras pessoas, CLT, etc. Deve e pretende ficar com a sua empresa aberta. Muitas pessoas começaram vendendo trufas, vendendo roupa. Não, por aquilo que essa pandemia deu uma criatividade para um monte de gente, né? Sim, despertou essa criatividade. Agora essas pessoas precisam o quê? Se legalizar. Porque a legalização vai trazer muitos benefícios para ela. E aí isso também que o Cineri vai falar conosco, né, Cineri? Boa tarde. Boa tarde, turma, tudo bem? Sou o professor Cineri de Mello. Hoje eu vou falar para vocês da importância do planejamento tributário nas empresas. É muito importante para quem tem empresa se atentar quanto a esse final de ano. Todo final de ano é a época das empresas estar fazendo planejamento, porque é no período de janeiro onde as empresas fazem a opção pelo regime tributário. Esse regime tributário é aquele, uma vez optado, que o empresário vai ter que ficar o ano todo. E ele representa a diferença entre pagar mais ou menos impostos. Então você tem até o dia 31 de janeiro para você sentar com o teu contador, fazer uma reunião e fazer um planejamento tributário para que regime que você vai seguir. Basicamente, hoje nós temos 3 regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Ô, Cineri, antes de você entrar nessas questões, é importante as pessoas saberem que precisa se planejar, né, cara? Não tem como caminhar sem saber onde está pisando, né? E a gente tem muito na nossa página, quero mandar um abraço até para os seus seguidores que estão no Instagram também, está sendo transmitido lá. Muita gente que começou pequenos negócios. Vamos falar assim, daqueles que começaram o MEI, qual a vantagem de ser um MEI? Primeiro, quero que você me fale sobre isso. Então vamos falar do MEI. Isso. Qual a vantagem? O MEI, basicamente, ele é um filho do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma modalidade tributária simplificada que o governo criou para facilitar que os pequenos empresários conseguissem atuar. Desse Simples Nacional, que já é fácil, o governo criou um MEI. É para aquele empresário que é pequeno mesmo, que pode ter apenas um funcionário, ou seja, é para aquele empreendedor. De a quantos funcionários? Somente um funcionário no MEI. O MEI é um funcionário? Somente um funcionário. E o microempreendedor, ele é uma taxa muito barata, que é de R$52, pouco mais de R$52, e esse empresário, ele vai estar declarando fiscalmente mais de R$6.000 por mês. E essa legalidade dele vai possibilitar, por exemplo, ele fazer uma contribuição com a Previdência. Então, isso é um problema. Porque as pessoas partem para a iniciativa privada, assim, partem para trabalhar por conta própria. Abriu lá na garaginha dele, né? E não contribui com a Previdência. E a Previdência entra nesse déficit que está hoje, entendeu? Então, o MEI é uma possibilidade dela garantir o seu futuro e ser amparada pelo INSS com R$52. Com certeza, porque no nosso país, dificilmente a pessoa fica totalmente desempregada. Ela sai da formalidade, que seria aquele emprego de carteira assinada, e fica ali, fazendo um bico ou outro. Esse profissional, ele está cobertado pelo MEI. Então, do momento que ele conseguiu um emprego, ele pode rescindir o MEI, né? Ele pode rescindir a empresa dele, dar baixa no MEI, e ele pode voltar para a formalidade. Mas o problema é esse vácuo, esse tempo, né? Esse período que ele fica, que 2, 3 anos, vai interferir diretamente lá na aposentadoria dele. Caso ele sofra um acidente, ele vai perder todos esses benefícios. E esse MEI é fácil de abrir? Sim, ele é aberto no portal do empreendedor. Online, sai o CNPJ na hora ali, você vai fazendo toda a sequência, né? Alguns estados precisam, eu estou falando alguns estados porque eu tenho seguidores de outros estados, principalmente o pessoal do e-commerce, que agora não está mais sendo possível vender como CPF, então essas pessoas estão tendo que se legalizar. O e-commerce também cresceu muito na pandemia, né? Cresceu bastante. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui, boa tarde para algumas pessoas. Felipe Monteiro, boa tarde, Felipe. Eliane Fortes, Wendel Gareto, Brandon Eliezer, são seguidores Souza, dele. Carol Souza, Alexandro Pinheiro, Wes FG, Janice Saboia, Daniele Souza, Camila de Almeida,
Um abraço, minha amiga Ângela, Tainara Lorá, Luana Santos, Douglas Willis. Olha, bastante gente acompanhando a nossa live. E eu tenho certeza que muitos deles trabalham por conta e precisam dessa legalização. E nós vamos dizer assim, porque é um assunto tão interessante que vai ficar na nossa página. Vocês podem deixar outras perguntas lá, que depois o Cineri tem acesso e responde, ou ele, ou a assessoria dele, né? Pode continuar a live lá mesmo, que já se encerrou, as perguntas continuarem. A questão do MEI, ele abre então num portal na internet, dá um Google lá, quero abrir uma MEI. Se você já teve empresa ou tem empresa aberta no seu nome, você não consegue. E tem restrição, já me perguntaram, se eu tiver um nome com restrição no Serasa, no SPC, eu consigo abrir um MEI? Não, não tem nenhum cruzamento nesse sentido. O cruzamento é apenas se você tiver outro CNPJ vinculado ao seu CPF. Ah, tá. O que mais, Agora, Marcelo? A questão da restrição, ela tem que levar em consideração, porque muitas das pessoas que abrem o MEI, o objetivo dela é conseguir crédito, né? Então, quando você tem um CNPJ, você abre o MEI, você começa a operacionalizar, você emite documento fiscal. E os bancos, ele tem um olhar muito positivo para esse tipo de negócio. Então, assim, às vezes o seu negócio começa a empreender, começa a dar certo, mas aí a restrição que você tem impede você conseguir um capital de giro, que com certeza vai bater na tua porta o capital de giro. Então é importante também, você que está negativado em relação à pandemia, em relação à perca de renda, entrar com uma renegociação bancária. Os bancos estão conversando, os bancos estão dispostos a acordo, é o momento de reorganizar isso daí. Vamos lá, e é importante, o cara que tem uma MEI, abre um MEI, ele precisa de um contador? Precisa ter esse acompanhamento como uma empresa já maior, por exemplo? Então, o regime já é um regime simplificado para atender aquele profissional que não tem muito acesso à informação. Então, nesse caso, ele não vai precisar. Ele vai precisar ter um conhecimento básico, né? Assistindo um curso, uma videoaula aí que a gente está fazendo toda semana. Na semana passada, inclusive, fizemos uma específica do MEI. Ali ele já vai conseguir fazer muita coisa. Já vai conseguir abrir a empresa dele, emitir as guias para pagamento. Já vai conseguir legalizar a empresa dele, inclusive até emitir uma nota fiscal que é simplificada. Agora, saindo um pouco da questão do MEI, indo para as outras empresas. Você que tem um comércio e tal, chegou um momento decisivo, até dia 31 de janeiro, que ele pode escolher o regime que ele vai tributar, não é isso, Cineri? Exatamente. O MEI, ele é basicamente para aquele microempresário. Você que já é uma empresa optante pelo Simples Nacional, aquela empresa que já deu aquele degrauzinho a mais, ou você é um lucro presumido ou um lucro real, agora é a sua hora de fazer planejamento. Todo ano, no mês de janeiro, o governo abre um espaço para você fazer a opção. Essa opção ela vale para o ano todo. Então, vamos supor, se você passar o mês de janeiro e não fizer a manifestação da sua vontade de qual opção, regime tributário que você vai trabalhar, você vai ter que ficar o ano todo naquilo ali. E o planejamento tributário agora, ele vai significar aumento ou redução da sua carga tributária. E ele tem que fazer essa opção agora? Ele faz, todo ano ele faz. Ah, tá. Se ele não escolher, ele fica com aquele que já está atualmente. Ele dá sequência no que ele já está. De repente pagando mais caro, né? Então, o Simples Nacional é um benefício do governo, mas dependendo do segmento não é tão benefício. Porque nesse caso, o empresário paga o imposto pela venda bruta dele. Então ele ali tem que descontar, tá certo? Ele vai reclassificar ali, segregar as receitas, mas assim, a oneração dele não é em cima do resultado, em cima do faturamento. E essa questão pesa, porque dependendo a margem de lucro que você pratica, dependendo do segmento que você explora, principalmente nessa competitividade da pandemia, você pode estar pagando um tributo que de repente seu concorrente não vai estar pagando. Então, nesse momento, é importante você procurar a SMP para tirar todas essas dúvidas. Nós vamos deixar o contato deles aí sempre na descrição do vídeo. É ter um contador, né? Exatamente. Toda empresa tem que ter um contador. Mas é somente em janeiro, então, que você pode optar por isso, né? Se o empresário passar dessa data, ele poderá mudar de regime no meio do exercício do ano? Não poderá. Não, né? Ele fica restrito àquele regime que ele optou em janeiro durante todo o ano. Tá, e como se faz essa opção? Como que se escolhe? Tem que procurar o contador. Então, apesar de ser em janeiro, é muito importante que o planejamento seja feito antes, ou até no curso do ano. Mas uma vez que ele decidiu qual regime que quer optar, a depender do regime, ele vai ter que ter uma forma específica de manifestação da vontade. Por exemplo, no caso do lucro presumido, o que vai definir vai ser o primeiro recolhimento do imposto. Ali tem um código. Então, aquele código, você define a opção pelo recolhimento do imposto de renda. No caso do Simples Nacional, você tem que fazer um pedido lá no site. O que eu observo é que o governo oferece muitos recursos e oportunidades. O problema está na informação chegar às pessoas.
Não, nunca nenhum contador falou isso para mim, que eu poderia escolher e tal. Tá vendo? Pô, a informação é tudo, né? Exatamente. A legalidade, ela é uma premissa. Você vai começar a procurar soluções e você vai depender do seu segmento. Por exemplo, se você tem lá um restaurante que a sua margem de lucro é muito apertada e você tem poucos funcionários, agora a sua empresa era uma empresa grande, agora é uma empresa pequena, você vai ter que se organizar. Você vai ter que se adaptar a isso daí. Olha, mandar um abraço, Fernando Antônio, boa tarde. Fernando, Luciana Dias, boa tarde. Jefferson Andrade, boa tarde. Mariana Tirabassi também. Jefferson Renan, K. Souza, Sônia Maria. Marco Antônio Fonseca, sou MEI. Então, sou ME. Posso retornar a minha empresa para o regime MEI? Ele é microempresário, se ele pode ir para o MEI. Não, você teria que baixar essa empresa e abrir uma nova empresa já no regime do MEI. Até o momento você não pode... O MEI, na verdade, ele não é bem uma modalidade tributária. Ele é uma... trazendo o informal, é um acesso à formalidade, né? Então, assim, você não é um empresário, quando você é MEI, você é um empreendedor. Então, ali você tem menos oneração, menos peso para justamente... Mas o MEI pode ir para o ME? Automático. Você cedeu o faturamento, aí o governo te impulsa, assim, a partir de agora você virou empresa. Daí começa a cobrar mais. Você começa a ter obrigações, inclusive tem que ter melhor ficar no MEI, né? Depende, você quer faturar toda a vida R$6.000 ou você quer faturar 600 mil por mês? Ô Marco, mas daí se você então, acho que ficou claro, se você quiser se tornar um MEI, você tem que dar baixa nessa sua empresa agora. Agora ao contrário, e procurando a SMP, que nós vamos deixar aí no final o telefone. O Jefferson Andrade... Posso só fazer uma consideração sobre o Marco? Ô Marco, só que aí você precisa fazer uma análise, porque você hoje é ME, então o ME é um faturamento de 15 mil por mês, né? Você quer dar um passo para trás, a escola do MEI você já teve. O que você tem que fazer agora é entender qual é o problema que a sua empresa tem, tratar esses problemas e aproveitar essa pandemia, essa crise em oportunidade. Sim. Muitas empresas estão crescendo nessa pandemia. Inclusive o e-commerce, eu não sei qual que é o segmento dele, ele fala aí? Não fala. Não fala, então, dependendo do segmento tem que seguir, é um passo para frente, né? Vamos entender e vamos tratar essa doença. O contador, eu sempre falo para meus alunos que o contador ele é o médico da empresa. Então você imagina que você chega no médico, estou com um problema na perna, o médico fala, corta a perna. Não, vamos tratar o problema. Voltar para o MEI é cortar a perna. Entendi. O Jefferson Andrade pergunta, Simples Nacional é ideal ficar até qual faturamento? O Jefferson Andrade pergunta. Jefferson? Jefferson, depende do segmento que você explora. Não existe um faturamento determinado. Porque tem segmentos que vale a pena você estar no Simples Nacional, porque você tem uma margem de lucro grande. Mas tem segmento que você tem que pagar o imposto pelo lucro. Então você tem que fazer uma análise com o seu contador. Eu me coloco à disposição também para contribuir, porque nesse momento da pandemia, nós todos temos que se dar a mão, esquecer essa questão de ego, de profissional, vamos ajudar, porque esse país, nosso, é um país de solidários. Os brasileiros são solidários e é o povo que ajuda o povo. E o povo ajudando o povo. Então, assim, senta com o teu contador, explica a sua atividade, não parte de um absoluto, de uma verdade absoluta que ser simples é viável. Fala assim, não, o que mais que eu tenho de opção aqui legal? Estou falando nada ilegal. O que eu tenho opção legal para eu conseguir melhorar a carga tributária do meu negócio? Então, e aí, olha, a gente vai deixar lá na página, não é contra a ética como é que chama? A entidade que... Contabilidade? Não, nada. Que regulariza a profissão de vocês. A gente pode deixar o endereço depois lá do... O telefone já está fixado. Do Cineri. E quem quiser, procura o Cineri lá. E vai ficar na página. Vocês fazem muitas perguntas, ele tem acesso, ele responde. A gente vai passar a rede social dele, que ele é... Inclusive, nós estamos montando um instituto, que é o Instituto do Saber, né? Que a gente vai trazer, assim, conhecimento para esse empresário que agora... porque na pandemia nós tivemos ali, todo mundo falou assim, vamos dar assistência social para as pessoas que estão sem alimentação, porque perdeu o emprego, vamos nos solidarizar, levando internet para os alunos que têm que assistir aula e não tem condição de ter, mas ninguém falou das empresas. Nosso objetivo é tratar as empresas. Além de angariar clientes. Não, mas você está certo, porque a gente fala muito só empregado e a gente tem que falar nas empresas, porque não existe empregado sem empresa e vice-versa, né? Sim, e o que o Cineri faz é dar estrutura, base para geração de empregos, né? Para quem gera empregos. E eu estou vendo aqui que você é Rio de Janeiro, você é do Rio de Janeiro, a filial é lá, Matriz São José, é isso? Não, eu atendo basicamente São José e o Rio.
E na linha de e-commerce eu atendo nacional. Sim. Tenho feito alguns trabalhos aí. Inclusive na terça-feira eu vou estar fazendo uma palestra voltada para o pessoal do e-commerce, né? Ah, Marcelo, então era só charme, né? Que porque tava... esse pessoal cresceu, né? Então, assim, esse pessoal era simples e agora já não podem mais ser simples por lei, né? Porque uma empresa, para ser simples nacional, ela tem que ter um faturamento no máximo de 400 mil por mês. Então ele era acomodado lá no Simples Nacional. A demanda chegou, ele pegou e foi embora. E Legal. aí já não serve Então, mais. toda essa análise, toda essa consulta, é só procurar a SMP, né? Telefone 3919-4949 em São José. E também tem o WhatsApp 991767827. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Passa suas redes sociais aí que o pessoal... Você como é que fala? Como é que fala? Ele produz conteúdo. Produz conteúdo, isso. Então o pessoal vai querer te seguir, com certeza. A minha rede é a rede do próprio escritório. Então você vai procurar lá SMP, né? Contabilidade no Instagram. No Instagram, no Facebook e no YouTube, né? SMP, eu acho que é underline contabilidade, né? SMP, underline. Mas nós vamos deixar o arrasta pra cima, já cair direto Então, nele. olha pra você ver, Marcelo, agora eu preciso brincar um pouquinho com ele. Ele disse que estava nervoso, que não sei o quê, mas já dá palestra, tem canal no YouTube, tem, né? Faz live. Não, então, vai brincadeira. Mineiro é assim mesmo. Mineiro, então. Mineiro, eu vou falar coisa, eu posso falar que eu sou mineiro, sou do sul de Minas. Mineiro é tão metido que quando sobe no tijolo ele faz discurso. Não é? Na verdade, assim, esse tema me sensibiliza muito. Para um contador assim bem formado, de verdade, o pior cenário para ele é fazer uma falência de uma empresa. É verdade. E eu enxergo assim, empresário sem ter recurso, muitas das vezes assim, você tem onde bater na porta, porque quando ele tem dificuldade, o primeiro que ele para de pagar é o contador. Mas o contador tem que ir lá. Agora é hora de pegar na mão. Eu entendo, assim, a gente precisa dessa receita para a gente trabalhar, para a gente sobreviver também. É muito importante, mas é hora também da gente ir lá, agarrar na mão desse empresário, falar assim, vem aqui, vamos tratar esse problema, vamos curar essa ferida sua aí, vamos achar um caminho para você conseguir achar as oportunidades que você está dentro dessa crise aí, né? Sineri, obrigado, tá? Eu nunca vi um contador tão solidário assim, viu? Que o contador geralmente gosta de fala, faz o cheque aí pra gente, né? Não, acho que não. Mas minha classe, minha classe, assim, eu só vou fazer uma consideração sobre isso. A minha classe, ela, assim, pelo contrário até, como o contador ele fica muito nos partidores ali, às vezes ele não é visto, mas ele trabalha muito. Não muito. Eu tenho um irmão contador, eu sei como é que é. São várias obrigações que o governo coloca, com multas altíssimas, e o contador está ali. O problema é que, às vezes, assim, quem não é visto não acaba. Você administra condomínio também? Administro condomínio. Tá bom. Olha, pessoal, tá aí o contato da SMP, procurem. O Wendel Garreto, parabéns pela iniciativa. Fernando Antônio, obrigado pelos esclarecimentos. Beatriz Altomari, muito bom. Mariana Tirabassi, posso abrir um MEI apenas para pagar INSS? Pode, né? Não. A justificativa de você ter um MEI... o MEI não é para você contribuir com a Previdência. O MEI é microempreendedor individual. Então, ele só vai servir para você se você for um empreendedor. Ele paga como pessoa física. Ele paga o INSS como pessoa física. Mas como pessoa física é maior o valor da contribuição. Tudo bem, mas aí o MEI não é um regime de contribuição. Sim. Ele é um regime de incentivo ao empreendedorismo. Mas o que eu quis dizer é que vai ajudar ela, né? Nesse sentido. Sim. Olha, gente, eu sei que o assunto é interessantíssimo, agrada a todo mundo e realmente agrega conhecimento. Aqui o nosso papel é trazer conhecimento, que acho que é a única ferramenta que o ser humano precisa ter informação, né? Tem outras perguntas aqui, mas não dá. O Herbert já está aqui. O Herbert está com uma espingarda para dar um tiro na gente. Vamos encerrando, mas é o seguinte. O Sineri volta daqui a algumas semanas para conversar mais com a gente. Nós vamos voltar essa pauta, sim. E as lives que ele faz no Instagram, a gente põe no nosso Instagram também e arrasta para cima e já cai lá. Obrigado, Sineri. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado, Sineri.